O Flamengo ontem pegou o Vitória e falou, meu irmão, isso aqui é um jogo treino. Se aquilo ali fosse um jogo treino contra o Quissamã, contra o Barra Mansa, aqueles jogos treino de pré-temporada que você faz, e falasse que o Vitória era o Quissamã, era o Barra Mansa, ia passar batido. É muito importante a fala do Rafa, e aí já vou conseguir atrelar ela à pergunta do Alan sobre a atuação, né? Se essa é a maior atuação que nós já vimos. Eu tô contigo, Alan. E aí eu vou falar que nós não podemos relativizar esse tipo de atuação. Jamais. E aí eu vou voltar duas casinhas, né? No caso do brasileiro, uma casa, que é na questão do jogo contra o Internacional do Beira-Rio. Foi primordial. Ali foi o início do fim do sistema antigo de jogo. E eu te digo, se aquele time já tivesse mais entrosado, o Flamengo iria aplicar também a goleada no Internacional do Beira-Rio. Esse estilo do time, essa proposta de jogo, ele traz um protagonismo ao meio-campo do Flamengo que há muito tempo não se via. E aí você causa uma asfixia no seu adversário. O Vitória ontem, ele foi asfixiado pelo Flamengo. Essa é a palavra. E aí, corroborando com o Alan sobre ser a maior atuação, se nós formos pegar aqui os maiores jogos do Flamengo nos últimos tempos, podemos colocar aí Flamengo e Grêmio, 5-0 no Maracanã, mas é um jogo no qual o Grêmio quase abre o placar quando o jogo estava 0-0, né, com o Everton Cebolinha, e o Alan, ele é muito claro quando ele fala sobre ele dizer que é o maior jogo, porque de fato o adversário não teve chances. Então, essa vitória não é porque era o Vitória, como vocês já disseram aqui, o Vitória não tinha tomado mais de 3 gols no campeonato. Em nenhum jogo. Mais de 2, não tomou Mais de mais de 2, na 2 de verdade. diferença. Mais de 2, na verdade. O Vitória vem fazendo jogos dificílimos contra alguns adversários diretos do Flamengo, diretos no título contra o Flamengo. E o Flamengo ontem pegou o Vitória e falou, meu irmão, isso aqui é um jogo treino. Se aquilo ali fosse um jogo treino contra o Quissamã, contra o Barra Mansa, aqueles jogos treino de pré-temporada que você faz, e falasse que o Vitória era o Quissamã, era o Barra Mansa, ia passar batido. Iria passar batido. Então, eu acho que o principal fator é não relativizar vitórias. Toda vitória ela é importante. Seja ela de 1-0, seja ela de 8-0. A gente, quando fala do resultado, a gente deixa de lado alguns conceitos importantes do jogo. E o conceito importante do jogo do 8-0, ele é tão importante quanto o conceito tático que foi criado e gerado no 3-1 contra o Inter. Então, assim, a gente caminha a passos largos, e aí eu que vou lançar uma polêmica aqui, Alan e Rafa, se vocês me permitirem, a gente caminha a passos largos para o Flamengo ganhar esse brasileiro com 6, 7 rodadas de antecedência. Isso não é uma utopia. Isso não é utopia. O Flamengo daqui a... Talvez dependa só do desempenho dos adversários, né? Exato. Em 8 rodadas, daqui para 7 rodadas, o Flamengo enfrenta os dois postulantes ao título, que é o Cruzeiro e o Palmeiras. O Flamengo enfrenta os dois no Maracanã. Caso o Flamengo consiga ter êxito e ganhar esses dois concorrentes, eu coloco com muitas aspas, concorrentes com muitas aspas, o Flamengo pode decretar virtualmente o final do Campeonato Brasileiro com 10 rodadas de antecedência quase. E eu repito, não é de quem ganha, é como ganha. É como ganha. Então hoje, e eu falei isso ano passado com o Botafogo, tá? Quando na época do Tite, eu falava, o Tite não tinha... Tu não viu o Flamengo, né, do Tite, com fôlego para poder alcançar aquele Botafogo que estava deslanchando. E é a mesma coisa esse ano com o Flamengo. Os caras estão bem, podem vir ali, só que o Flamengo tem confronto direto contra eles dentro do Maracanã.
E na boa, o Flamengo tomou, se eu não me engano, 3, 4 gols no Maracanã, me corrijam aí, no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu não me preocupo hoje, eu falei isso na outra live, com a arbitragem. De verdade. Porque o futebol que o Flamengo apresenta, que o Flamengo tem aplicado, é um futebol que ele vai além. O Flamengo está fazendo a parte dele. E é esse que é o ponto principal de cada time de futebol. Você contar com o fator arbitragem é contar com fatores externos que não estão nas suas mãos. O que está na mão do time é o quê? Jogar bem e fazer gols. O Flamengo ontem deu 20 finalizações ao gol. Das 20 finalizações ao gol, o Flamengo acertou 10 no gol. Isso está nas mãos do Flamengo. E o Flamengo melhorou muito com isso. Por N fatores que a gente vai desbravar durante a live. Então, assim, concordo contigo, Alan. Para mim, é a maior atuação do conceito geral, no quesito tático e técnico, que nós já vimos do Flamengo há pouco tempo. Porra, concordo muito com o Rafa quando a gente não pode normalizar isso. Esse tipo de atuação não pode ser normalizado. E a gente entende que o Flamengo hoje do Felipe Luiz, de fato, eu acho que ele alcança e ele conseguiu criar o 11 inicial dele, caso tivesse uma final de Libertadores hoje. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.